Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousare a noite, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, louvado e glorificado é o teu santo nome. Pai querido, Pai amado, rendemos graças a Ti, te louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse culto, meu Deus e meu Pai, direcionado a famílias, a casais. E eu te peço, Senhor, nos abençoe. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por tudo que o Senhor já fez. Agora te pedimos por esse momento da palavra. Abra o nosso entendimento, renova os nossos pensamentos. Fale conosco, Pai querido, Pai amado. Rendemos graças a Ti, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito. Eu te louvo e te glorifico no nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra vai falar a respeito de Ruth e vai falar a respeito de Noemi, uma sogra e uma nora. E o interessante dessa palavra é que Ruth, ela era descendente de Moabe, dos moabitas. E Ruth, os moabitas, quem eram? Os moabitas eram descendentes de Moabe, filho de Ló com a sua filha mais velha. Mas os moabitas, eles eram um povo que eles fizeram muitas coisas que desagradaram a Deus. Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, eles não permitiram que Israel passasse por perto deles, com medo, achando que Israel iria tomar aquilo que era deles. E depois eles chamaram o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, quando aquele povo estava no deserto rumo à terra prometida. E Ruth, ela vem dessa linhagem, ela era moabita. E aí ela casa com um filho de Noemi. E aqui essa palavra, ela vai falar de uma nora e de uma sogra. Vai falar de Noemi como sogra, que ela fica viúva e depois ela perde o filho, os dois filhos dela, o que era casado com Ruth e o que era casado com Orfa. E o interessante dessa palavra é que chega um momento, porque quando Noemi sai de Belém de Judá, ela sai de Belém de Judá porque Belém de Judá naquela época estava vivendo uma crise e estava havendo fome, não tinha pão naquele lugar. E o marido de Noemi decide ir com a família dele para Moabe. Ele decide ir para lá com a sua família, só que chegando lá, vem essa situação. Ela fica viúva e depois Noemi, ela perde seus dois filhos e fica com as duas noras. Só que chega um momento que Noemi escuta dizer que em Belém agora estava tendo pão. A seca, a fome que aconteceu em Belém já não estava acontecendo mais. E ela decide voltar. Só que ela decide voltar só. Ela libera as duas noras para que elas pudessem voltar para a sua casa, para as suas famílias. Só que uma das noras, ela entende e ela aceita e ela vai embora para a sua família. E Ruth não. Ruth, ela faz uma aliança com Noemi. Ruth, e aí quando ela fala, para onde você for eu irei, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Mas só que nesse momento que Ruth fala isso, Noemi está vivendo uma escassez na vida dela. Noemi está vivendo luto do seu marido e luto dos seus dois filhos. Noemi já era de idade, então Ruth não estava preocupada, achando, não, vou ficar com ela, porque ela ainda vai gerar, eu posso casar ainda com o filho dela, não. A única coisa que Noemi tinha na vida dela era o Deus de Israel, era o Deus vivo. E o interessante é que mesmo Ruth, sendo moabita, foi falado aqui nessa noite de oportunidade. Ruth, ela vê em Noemi uma oportunidade no Deus a qual Noemi confiava. E o interessante é que ela vê uma oportunidade num momento
que Noemi não tinha nada para oferecer a ela. Ela não tinha bens, ela não tinha posses, ela só tinha fé no Deus dela. E mesmo assim ela estava vivendo 3 lutos. E mesmo assim Ruth decide acompanhar Noemi. E ela acompanha num momento de escassez. Não era nenhum tipo de interesse, porque ela era uma moça. Ela ainda tinha a oportunidade de casar, ela podia ter voltado para sua família, mas ela decide retornar para Judá de Belém com Noemi. E a gente se pergunta nessa palavra, porque muitas das vezes, irmãos, quando nós estamos servindo ao Senhor, que as coisas estão fluindo, que as coisas estão acontecendo, é fácil dizer que tem fé, é fácil querer servi-lo. E quando vem os dias maus, e quando vem as dificuldades, e quando se apresenta algumas situações a qual não estamos esperando, porque aqui a gente vê Ruth aproveitando uma oportunidade de acompanhar a Noemi, de cuidar de Noemi, porque aqui ficou 2 mulheres, uma cuidando da outra, uma com muita experiência que Noemi tinha, e outra mais nova, que escolheu, mesmo sabendo que aquela mulher não tinha nada para oferecer, ela fala o teu Deus. E ela fala isso vendo que aquela mulher tinha perdido 3 pessoas, o marido e 2 filhos. Mas mesmo assim ela via em Noemi o Deus de Israel. Eu acredito que dentro daquela dor, dentro daquela escassez, dentro daquele luto, Noemi soube separar o luto dela, a dor dela, para que Ruth pudesse reconhecer que ainda que aquela mulher estivesse vivendo aquele momento, tinha um Deus na vida de Noemi. E muitas das vezes nós não reconhecemos esse Deus quando os dias maus se apresentam. Quando vem as lutas, quando vem a adversidade. Muitas das vezes estamos servindo a Ele por interesse, pelo que Ele pode fazer, pelo que Ele tem feito. Mas será que se a partir de hoje Ele deixar de fazer, ou se apresentar uma adversidade, Ele não vai ser mais o nosso Deus? Nós vamos desistir, nós vamos parar, nós não vamos servir, porque aqui não tinha interesse nenhum. Não tinha interesse nenhum. Ela queria conhecer aquele Deus dela. Ela queria que o mesmo Deus de Noemi fosse o Deus dela, o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus forte. Eu preguei umas semanas atrás a respeito de Raabe, só de ouvir falar, aproveita uma oportunidade. E aqui Ruth também aproveita uma oportunidade. Mas nós precisamos entender por que nós estamos aqui. Quem é esse Senhor na nossa vida? Porque já vivemos tantas adversidades, já passamos por tantas lutas, mas estamos de pé, estamos vivos, estamos louvando, estamos glorificando. Foi falado aqui de relacionamento, foi falado aqui de intimidade. Quando você tem relacionamento, quando você tem intimidade, independe do teu momento, da tua fase que você está vivendo, você não abre mão do seu Senhor. Porque você tem certeza que dentro da adversidade Ele está te sustentando. Ele está te conduzindo. Ele está te assistindo. É por isso que nós não abrimos mão do nosso Senhor. Hoje nós não estamos aqui por interesse, não. Nós estamos aqui pelo que Ele é, o Deus vivo, poderoso e soberano. Independente daquilo que eu possa estar guardando. Independente daquilo que Ele me prometeu. Independente das minhas adversidades. Porque Ruth é um livro tão pequeno, mas se vocês continuarem lendo, vocês vão ver o desfecho dessa história, um desfecho lindo. Porque uma moça escolheu acompanhar uma idosa, que não tinha nada para oferecer, mas ela viu na vida dessa mulher, mesmo naquela situação, ela pôde reconhecer o Deus de Noemi na vida de Noemi. É por isso que nós precisamos saber separar, irmãos. Nem tudo que estamos vivendo, nem tudo que estamos passando é o inimigo da nossa alma.
Até porque eu entendo que ele não tem poder. Porque nós não temos compromisso mais com ele. Mas nós seremos provados para sermos aprovados por Deus. Nós passaremos por algum tipo de adversidade. Até porque esse Senhor quer saber se nós vamos continuar confiando e crendo ou se nós vamos começar a duvidar e desistir. Ruth, ela podia ter feito igual a órfã, ter voltado para sua família, para sua casa. Ela não ia deixar de ser moabita. Ela ia continuar vivendo com a sua família. Mas Deus tinha algo maior para a vida de Ruth. Porque a gente vai ver essa família entrando na genealogia de Cristo. A gente vai vendo uma bênção que Deus vai fazendo através da decisão que Ruth faz. Porque se fosse uma mulher, ela está viúva, mas o marido dela deixou bens para ela, deixou herança. Não. Ela tinha perdido seus filhos, ela tinha perdido o seu marido. Ela estava retornando, ela não sabia nem o que iria acontecer em Judá. Porque ela já não estava já há muitos anos em Judá. Mas o lindo é que aquela mulher, mesmo passando por aquela situação, ela decide voltar para a cidade natal dela. Mesmo de mãos vazias. Mesmo sem estar preocupado do que iriam falar. Porque ela saiu de lá, ela saiu com o seu marido e com seus filhos. E quando ela retorna só com a sua nora, que era Ruth. Não tinha mais nada. E quando aquelas mulheres reconhecem, que fala e chama pelo nome, ela fala que ela era uma mulher amargurada de alma. Pelas perdas, por aquilo que ela tinha vivido. Mas ela decide retornar. E Ruth decide acompanhá-la. Aí foi falado aqui do cuidado que Deus tem. Deus não ia deixar Noemi sozinha. Deus iria levantar alguém, aquela que estivesse mais sensível, que foi Ruth, de querer assistir e acompanhar Noemi de volta para a cidade natal dela. E aquela atitude, aquela escolha de Ruth, mudou a história de Ruth. Mudou a vida de Ruth. Sem nenhum interesse. E quantas das vezes nós só estamos porque temos interesse naquilo que Deus já nos prometeu, naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus tem dito que vai fazer, afirmando, reafirmando, confirmando. Muitas das vezes tem pessoas que são ingratas, a bênção chega, eles viram as costas. Mas porque eu entendo que tem pessoas que não teve encontro, não tem relacionamento, não tem intimidade. E tem pessoas que ficam felizes com a bênção. Mas a gente não entende que Deus tem mais bênção para nos entregar. E tem pessoas que estão acostumadas, limita o poder de Deus. Eu pedi uma cura, já recebi a cura, agora não preciso de mais nada. Irmãos, o nosso Deus é um Deus poderoso. Ele tem muito mais para nos dar. Ele tem muito mais para fazer. Ele tem muito mais para que a gente viva na presença dele, para que a gente viva as experiências, para que a gente saiba quem ele é, para que a gente a cada dia busque mais a Ele, para que Ele se revele, para que a gente possa entender a fase, ou o tempo, ou o momento a qual estamos vivenciando. E aí a gente vê que muitas das pessoas vão embora. Não voltam mais. É igual aqueles 10 leprosos que Ele curou no meio do caminho. Só um voltou para agradecer. Mas graças a Deus que isso não deixa dele ser Deus. Ele não tem variação de humor para falar, foram ingratos, não vou abençoar, não vou... Não, ele é Deus, ele é soberano, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de graça, uma graça imerecida. Porque se ele fosse agir dessa maneira, porque muitas das vezes nós humanos, nós agimos dessa maneira, nós queremos pagar com a mesma moeda, nós endurecemos o nosso coração. Quando as pessoas são ingratas, quando as pessoas nos abandonam, quando as pessoas nos decepcionam, graças a Deus que nosso Deus não trabalha dessa maneira, senão nós estaríamos fritos. Acho que a gente não estaria nem mais aqui. Graças a Deus que Ele é um Deus de amor e de misericórdia.
Graças a Deus que ele é paciente. Graças a Deus que ele é longânimo, que ele é manso. Graças a Deus por essa misericórdia que é a causa de não sermos consumidos. Mas nós vemos aqui Ruth e Noemi. Ruth aproveitando a oportunidade de cuidar daquela mulher, de voltar com aquela mulher, de ir para o campo de Boaz para pegar as espigas que caíam no chão, numa posição de humilhação, sem saber o que iria acontecer, sendo destruída por aquela mulher que já tinha sabedoria. E quantas das vezes quebramos a cara porque não vimos as pessoas que têm mais experiência, que muitas das vezes está falando, está nos orientando, e nós quebramos a cara, passamos por alguma situação desnecessária porque não vimos aqueles que têm mais experiência. Porque tem pessoas que têm muito mais experiência que nós temos, e como é bom quando você ouve aquilo que está sendo falado, principalmente quando é alguém que tem mais experiência, que procura nos aconselhar. Porque a gente escuta o ditado do mundo, se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? Porque o ditado do mundo é esse. Mas quando a gente entende que tem pessoas sábias, tem pessoas experientes que podem nos aconselhar. Até porque no passado a gente sabe que eles chamavam os sacerdotes e os anciões, aqueles homens que tinham mais experiência, para na hora da reunião eles poderem orientar. E graças a Deus, Ruth entendeu, ela podia ter pensado, eu vou voltar para minha família, eu vou ficar, essa velha vai ser um estouro. Irmãos, tem muitas situações, eu sempre digo que é um limão, mas pode virar uma bela limonada. O problema é que a gente nunca tem discernimento, a gente sempre acha que vai ser um estorvo na vida da gente, ou vai ser um problema na vida da gente. Nós nunca paramos para orar, para saber, Senhor, o que o Senhor quer de mim dentro dessa situação? Porque eu acredito que Ruth, ela deve ter ouvido a voz de Deus falando ao coração daquela moça, para que aquela moça acompanhasse a Noemi. Mesmo sabendo que Noemi não tinha nada para oferecê-la. Mas quando ela fala, o teu Deus é o meu Deus, a gente já vê que ela reconhece Noemi, o Deus de Noemi. E ela reconhece esse Deus, não é numa fase boa, não é num momento bom, é no momento de luto, é no momento de perdas, é no momento que ali naquele lugar, agora era um lugar que estava havendo escassez. E dentro dessa situação, Ruth reconhece que tem um Deus na vida daquela mulher. E quantas das vezes nós somos afrontados por estar passando por algumas situações, muitas das vezes até pessoas da nossa família. Ué, onde está o teu Deus? Que Deus é esse que está sendo? Gente, Deus, ele continua sendo Deus. Ele está no lugar dele, nos assistindo. E tem pessoas que ficam machucado, ferido, porque escuta isso. Não entende muitas das vezes que na hora certa ele vai mostrar para essas pessoas que duvidam quem ele é na nossa vida. Então não é para a gente ficar entristecido nem aborrecido não, porque na hora certa ele vai se revelar e mostrar quem ele é em nossas vidas. Então não é para a gente ficar chateado, não é para a gente ficar brigando, não é para a gente ficar, não paralisar, porque muitas das vezes são palavras que tentam nos paralisar. Ele é Deus, é soberano, é poderoso, um Deus de misericórdia, um Deus de graça. E ele está no lugar dele. Ele é o Criador e nós somos criatura. E quantas das vezes as pessoas não perguntam, pelo fato de estarmos vivendo uma situação difícil, pelo fato de estar, porque as pessoas acham que ser cristão, nós não vamos ser provados, nós não teremos lutas, nós não vamos passar por adversidade. Ele diz que no mundo teremos aflição, mas que pudéssemos ter bom ânimo. A gente precisa crer no poder do Senhor, a gente precisa crer no poder da palavra, a gente precisa ter certeza que no momento bom ou no momento ruim, Ele vai continuar conosco, Ele vai continuar nos assistindo. Mas olha a posição de uma moça, olha a determinação de uma moça, olha o entendimento que essa moça tem num momento difícil, porque se fosse no momento, o marido estava vivo, os filhos estavam vivos, vamos retornar, tem pão em Belém de novo. Não, foi num momento de escassez,
Foi no momento de luto, foi no momento de perda, foi no momento de dor que Ruth escolhe acompanhar a Noemi. E a gente sabe que essa escolha, eu sempre digo, irmãos, ele nos escolheu primeiro e é o melhor lugar para estarmos. O melhor lugar, irmãos, é o melhor Deus, irmãos. Porque quando nós conhecemos, quando nós vamos tendo as nossas experiências particulares, o nosso relacionamento particular, a gente não abre mão desse Senhor. Independe daquilo que eu possa estar vivendo, independe daquilo que vai se apresentar, eu amo a esse Senhor. Eu estava falando com a Rosiane, eu falei, Rosiane, que ela me ligou para falar que ela estava indo pegar a chave, e ela falou, ai, pastora, naquele dia eu falei contigo, falei, eu já estou acostumada, irmãos. Porque quando Deus usa a gente, se você tem certeza que é Deus que está te usando, a gente fica em paz. Claro, irmão, quando a pessoa está vivendo a situação que está vivendo, não é que a gente não crê, a gente crê. Mas vem o medo, vem a insegurança, porque a gente olha para um lado e para o outro, a gente não vê uma luz. Mas Deus, ele desce do alto, a bênção dele desce do alto. Porque ele é Deus. E ele quer fazer de uma forma onde a honra e a glória seja para ele. Então, muitas das vezes, como foi falado aqui, ele abre porta onde não tem parede. Ele abre. Porque ele faz existir uma parede para abrir uma porta. Porque ele é poderoso. E é esse Deus que a gente precisa crer. A Elis estava aqui na frente, irmãos, eu conheço a Elis já há muitos anos. Eu assisti essa gravidez dela todinha. Eu acompanhei a Elis. Eu ia para o médico com ela. Eu ia para vários lugares com ela. Muitos anos. O Caio Menino, o Caio deu trabalho, Caio. Gente, o Caio era levado. Meu Deus do céu. Às vezes eu encontrava a Elis em Copacabana. Ô, Caio! Espera, Caio! Mas, glória, irmãos, vale a pena, irmãos. Sabe, vale a pena. Deus é fiel. E o sonho dela, eu quero ir para fora, eu quero que ele estude, eu quero essa oportunidade de Deus vinha falando, tu vai. Irmão, quando Deus falar alguma coisa para você, creia. Ninguém precisa crer não, irmão, é você que tem que crer porque o milagre é seu, eu sempre digo isso. E Deus vinha falando, Deus preparou tudo. Eles foram. E eu lembro que uma vez eu falei, Eli, de repente tu vai voltar no Brasil só para organizar algumas coisas que ela deixou pendente. E Deus fez tudo, irmãos. Às vezes eu mandava oração de madrugada para ela, o Senhor me tocava e o Senhor me mandava orar por ela, eu enviava pelo áudio, ela botava aquela carinha de choro, aí ligava para mim chorando e Deus cuida. Deus cuida, irmãos. Deus cuida de nós. Poder ver ela aqui, poder ver, eu consegui meu documento. Enquanto não tinha documento, Deus guardou. E a faculdade, eu falei, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. Ele não vai ficar sem estudar. Irmão, não ficou, irmãos. Em momento nenhum. Foram se passando anos, e Deus assistindo eles ali naquele lugar. Porque é assim que Deus faz. A gente vê aqui nessa palavra uma moça que escolhe, hoje vos proponho. O Senhor tem feito essa pergunta a cada um de nós. Tem se apresentado, Ele propõe, hoje vos propõe o bem e o mal. E a gente continua escolhendo o mal para a nossa vida, continua escolhendo sofrimento, continua escolhendo passarem por dores. Mas quando a gente escolhe o bem igual Ruth, escolheu assistir, escolheu acompanhar, não sabia para onde ir, sabia que ia voltar para a cidade natal, mas não sabia o que iria acontecer, porque Deus não tinha dito que iria acontecer, que ele levantaria um remidor naquela cidade para que aquela mulher pudesse ser restituída. Não falou o que iria fazer, mas aquela menina, ela reconhece o Deus na vida de Noemi. E ela quer seguir aquela mulher. Ela não quer voltar. Ela não quer continuar naquele povo de Moabita, não. Ela queria conhecer o Deus de Noemi de perto.
Ela queria ir para aquela cidade para saber como que aquele povo vivia. As pessoas que confiavam, que acreditavam no Deus vivo, Deus de Israel. E a história dessa menina muda. A história dela muda. Nós temos visto Deus mudando histórias. Nós temos visto Deus escrevendo uma nova história. Nós temos visto Deus abrindo porta onde não tem parede. Nós temos vendo Deus fazendo sobrenatural. A Rosiane falou, pastora, não tem como. Eu falei para ela, você só precisa fazer o que cabe a você. Irmão, o que cabe a você, é você que tem que fazer. É por fé. E muitas das vezes uma fé duvidando, né? Porque a gente está procurando, mas cheio de dúvida, porque só está se apresentando dificuldades. Mas quando é o tempo de Deus, quando chega a hora, é por isso que ele diz na palavra dele, agindo eu, quem impedirá? Ninguém impede, irmãos. Quando é o momento, nós só precisamos estar atentos e fazer aquilo que cabe a nós, porque o que cabe a nós ele não vai fazer. E quando ela me ligou, eu falei, glória a Deus que você fez aquilo que cabia a você. E na hora certa o Senhor preparou tudo. E o Senhor prepara, e o Senhor sabe quais são as nossas condições. O Senhor sabe qual era a condição dela. É por isso que o nome do Senhor é glorificado, porque Ele sabia as condições dela. Ele sabia da maneira que ela tinha orado. Ele sabia o que ela tinha pedido. E chegou o tempo dele fazer o que ele tinha prometido para ela. Deus é fiel, irmãos. Deus é poderoso. Eu não sei o que Deus lhe prometeu. Eu só sei que se é Ele que falou, Ele cumpre. Mas nós precisamos estar sensíveis, porque na maioria das vezes o primeiro passo é seu e você não dá o primeiro passo. A atitude tem que ser sua e você não tem atitude. Porque a gente coloca os empecilhos, as barreiras, os impedimentos. Tem pessoas que ficam arrumando dificuldade a todo tempo. Não consegue dar o primeiro passo de fé. Ele disse que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é aquilo que a gente não é por vista. Na maioria das vezes a situação está difícil. Na maioria das vezes estamos com pouca grana. Na maioria das vezes não tem nem por onde começar. Mas o Senhor vai dar um sinal, irmãos, em nome de Jesus. Ele diz que os sinais seguirão aos que creem. Fique atento com os sinais de Deus. Para você não ficar de fora. Para você não voltar para o final da fila. A palavra de Deus vai dizer que o amor ao Senhor lança fora todo medo. Quantas das vezes o medo nos paralisa? Nós deixamos de dar o primeiro passo. Porque, e se for? Não, irmãos. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele multiplica. Deus, Ele abre porta. As coisas vão acontecendo, vão surgindo, vão se apresentando, vão aparecendo. Deus vai por aqui, vai por ali, vai ali. É só estar atento. Imagine Ruth aqui, quando Noemi fala, ó, volte para tua família, eu te libero. Meu filho já morreu, já estou velha, não tenho dinheiro, não tenho nada para te oferecer. Você pode retornar para tua família. Falou para a Orfa foi embora para a casa dos seus pais. Mas Ruth falou, não, eu vou ficar contigo. Eu vou voltar contigo. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde você reclinar a tua cabeça, eu vou estar contigo. Ela entendeu que ela precisava colar em Noemi, porque tinha bênção na vida daquela mulher. Ainda que aquela mulher estivesse vivendo um momento de luto, ainda que aquela mulher estivesse vivendo um momento de incerteza, ela conseguiu reconhecer na vida de Noemi o Deus de Israel. E ela falou, não vou me apartar não, eu vou colar contigo, eu vou voltar contigo. Eu não preciso saber o que vai acontecer, porque o teu Deus vai trazer solução para a nossa vida. E trouxe, irmãos. E é lindo o que Deus faz na vida de Noemi e na vida de Ruth. É lindo o que Deus tem para fazer em nossas vidas. Nós só precisamos crer. Nós só precisamos dar o primeiro passo. Nós só precisamos ter uma atitude de fé. É isso que Deus quer de cada um de nós. E dentro dessa situação virão as incertezas. A Rosiane falou, eu estava lá na porta do prédio. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Graças a Deus que ela foi. A bênção dela estava lá. Já estava ali. Aí eu lembro de Naamã, te custa mergulhar nesse rio? Ah, pelo amor de Deus, irmãos.
Não custa. Quase que volta leproso para casa. Quase que volta. Porque tem coisa que não nos custa. Mas a gente perde porque a gente não faz. A bênção prontinha lá esperando. O Senhor prontinho lá com o apartamento que já era dela, que Deus já tinha preparado. Imagine se ela não está sensível para fazer aquilo que Deus está mandando. Estava com o carro ali parado, pensando, vou... Porque aí é a carne militando contra o espírito. Porque o espírito quer que a gente tenha vitória, quer que a gente vença, quer que se cumpra. Mas a carne, para entrar em incredulidade, não deu certo. Eu já fui ali. Não, ela voltou. E quando ela voltou, o milagre dela estava lá. Irmãos, em nome de Jesus, aprenda a viver milagre. Você só vai viver milagre se você crer. Você só vai viver milagre se você obedecer. Você só vai viver milagre se você estiver sensível para dar o primeiro passo. Dá o primeiro passo que ele garante. Quantas pessoas, irmãos, eu tenho deparado? Pessoas que muitas das vezes querem fazer casamentos. E o Senhor mostra. Ai, pastora, eu não tenho condições. Eu falei, o Senhor já mostrou, agora é contigo. Tem que querer. Tem que acreditar. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente vive por vista. Eu não tenho. Irmãos, em nome de Jesus, para com esse não tem, não posso. Se tem uma palavra que eu não gosto, é esse não posso e não tenho. Porque a gente fica profetizando para nós mesmos palavra contrária. Que você nunca vai ter, que você nunca tem. Tem gente que fica profetizando mal para ele mesmo, porque não pode nada, nunca tem, nunca pode. Não vai poder nunca. Muda o teu linguajar. Eu falo nas minhas orações, Senhor, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho fé. Eu tenho fé? Ouro e prata eu ainda não tenho não, mas fé eu tenho para pedir e para ter certeza que ele é fiel para cumprir. Eu falo, Senhor, não tenho ouro, não tenho prata. Eu já vou assim, já tenho tudo já esquematizado. O Senhor sabe, já fiz a planta, já falei do jeito que eu quero tudo. E eu oro, falo, Senhor, não tenho, eu só tenho a Ti. Irmãos, o melhor eu já tenho, que é Ele. O melhor eu já tenho, que é Ele, aquele que faz, aquele que pode. Aprenda a querer viver milagre. Se Deus já liberou a palavra, tenha a atitude, dá o primeiro passo e deixa o resto com Ele. Vamos nos colocar de pé. Leia esse livro de Ruth para você se maravilhar. Para você saber o que aconteceu com Ruth no final. Qual foi o desfecho dessa história? Da maneira que Deus abençoou essa moça. Uma moabita que se casa com um homem riquíssimo da época, Boaz, o remidor daquela família. Tinha um homem naquele lugar já esperando por essa moça. Tinha um homem que quando viu essa moça no campo dele, colhendo aquelas espigas caídas no chão, uma mulher linda, ele se apaixona de imediato por aquela moça. E aí a gente vê Deus mudando a história de Ruth. De moabita, entrando na genealogia de Cristo. Uma moabita que não tinha nada. O Senhor coloca um Boaz na vida dela. Um remidor. Sei lá quem Deus vai colocar, mas Deus tem poder de colocar alguém para nos abençoar. Deus vai usar pessoas para nos abençoar, irmãos. Deus usa pessoas. E é isso que a gente precisa entender. O primeiro passo é seu. A atitude tem que ser sua. Nós não somos irresponsáveis, mas se Deus der uma ordem, faça e creia que Ele é fiel. É isso que Deus quer, que a gente exerça a nossa fé. Ele é fiel para tirar toda a confusão e preparar tudo o que a gente precisa para que o milagre se concretize. Mas aí o medo nos aprisiona. Aí a gente fica olhando para o sistema do nosso país, a gente fica olhando para a nossa conta bancária, a gente fica olhando para o salário que a gente ganha, a gente esquece que nós temos um Deus da multiplicação, irmãos. Deus pode multiplicar tudo para você poder fazer aquilo que tem que ser feito. E às vezes a gente nem sabe, vai puxando, vai rendendo, a gente fica maravilhada com isso.
Deus é fiel, tem um Deus aqui nesse lugar. E que nessa noite eu não sei o que Ele te prometeu. Eu não sei o que você tem esperado. Eu não sei se você voltou para o final da fila. Mas a palavra que eu libero, fica atento. Fica sensível à voz de Deus. E faça aquilo que Ele te direcionar. Ele não é imprudente nem negligente. E nós também não somos. Mas Ele quer que a gente creia. Ele quer que a gente confie. Ele quer ver em nós uma determinação. Pedro, quando lançou a rede, ele falou: Senhor, lançarei a rede sobre a tua palavra. Porque ele já tinha passado uma madrugada, ele não tinha pescado um sequer peixe. Mas quando Jesus disse para ele voltar para o mar e lançar a rede à direita, ele falou: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E a rede veio cheia de grandes peixes. Imagine, Senhor, eu passei a madrugada toda. Não tinha peixe ali, não tinha, enquanto Deus não tinha liberado o milagre. Mas Ele entende e volta, e Ele vive o milagre dele. Em nome de Jesus, o nosso Deus continua operando o milagre. Muitas das vezes tem pessoas que não valorizam o testemunho do outro. Mas cada um sabe o que está vivendo, o que está pedindo, o que está aguardando. Eu sempre digo que a vitória de vocês é a minha vitória. Até porque muitas das vezes é Deus me usando para falar com a igreja daquilo que Ele vai fazer. Então alegra o meu coração. Tem um Deus que se encontra aqui nesse lugar. E eu não sei o que Ele tem te prometido. Eu só sei que Ele é um Deus que é fiel. Ele é um Deus que não se esquece dos filhos dEle. A única coisa que nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, só não me deixe esquecer do Senhor quando o Senhor operar o milagre na minha vida. Só não me deixe virar as costas para Ti depois que o Senhor me abençoar. Não, eu quero permanecer, até porque eu entendo que o Senhor tem outras bênçãos para a minha vida. O Senhor tem bênçãos para o meu filho, para a minha casa, para a minha família, para a minha parentela. Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no teu coração e que você não venha ter medo de dar o primeiro passo, de ter a sua atitude, de fazer aquilo que o Senhor tem direcionado para a tua vida. Creia que esse Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele já liberou para cada um de nós. E que nessa noite, o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Porque Ruth, a escolha que ela fez, foi uma escolha que trouxe benefícios para a vida dela, que trouxe mudanças para a vida dela. Servir ao Senhor, irmãos, a gente não perde, nós só ganhamos. Nós ganhamos bênçãos terrenas e bênçãos celestiais também, porque o nosso nome já está escrito no livro da vida. As bênçãos, elas nos alcançarão, diz a palavra do Senhor. Eu sempre digo que a presença, ela atrai bênçãos para as nossas vidas. A presença de Deus atrai bênçãos para a nossa vida. Eu não sei o que você está aguardando, eu não sei o que você está esperando, mas se Ele já disse que vai te dar, que vai fazer, creia que Ele faz. Creia que Ele pode. Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia.